Certo que a derrota do Carlos Prates vai atrasar um pouco o seu caminho até o cinturão. Inclusive, muitos fãs brasileiros já estão tirando o Carlos Prates para nada e dizendo que ele não era tudo isso, o que é uma loucura completa. O Ian Gary teve uma estratégia perfeita e o jogo não casou para o brasileiro. Mesmo assim, o Carlos Prates deu um susto no final e provou que pode dar trabalho para qualquer um nessa categoria. Lembrando que o Ian Gary é atualmente o sexto do ranking. Até agora, sua única derrota no MMA foi para o Shavkat Rakhmonov, em uma luta onde o irlandês pegou de última hora. Ou seja, o Carlos Prates perder para o irlandês com um resultado 3-2 na decisão dos juízes não é demérito nenhum, e ainda mostrou que o brasileiro tem uma boa defesa de quedas e tem gás para lutar 5 rounds. Mas enquanto Ian Gary vai ser reserva para a disputa de cinturão entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, o Carlos Prates vai ter que dar um passo atrás. Ou talvez nem seja um passo atrás, e sim só uma mudança de rota. Já que mesmo saindo derrotado, o Dana White elogiou o Carlos Prates e como ele buscou um nocaute no último round. Ou seja, as ações do brasileiro não diminuíram com a sua derrota, e sim só aumentaram. E sabemos muito bem que empolgar o Dana White muitas vezes vale mais do que uma vitória. Olha o caso do Diego Lopes. Chegou no UFC sendo derrotado pelo Morsar Evloev, mas impressionou o presidente do UFC e disputou o cinturão antes mesmo do próprio Evloev. Então essa derrota não vai atrasar em nada o Carlos Prates. O próprio Dana White já disse várias vezes que os matchmakers do UFC amam o Carlos Prates. Ou seja, vão vir lutas boas e boas oportunidades pela frente para o brasileiro. Se eu fosse apostar, diria que o UFC vai tentar remarcar a luta do Carlos Prates contra o Geoff Neal. Era o plano original da empresa e faz todo sentido ser remarcado. Até porque é um casamento favorável para o brasileiro. É um cara da trocação que não costuma tentar quedar seus adversários. E não é um cara que se movimenta muito. E movimentação foi a maior dificuldade do Carlos Prates contra o Ian Gary. Por isso, essa luta seria ideal para o brasileiro, onde com uma vitória ele entraria no top 10 dos meio-médios e na próxima rodada poderia pegar algum veterano que já está de saída, como Leon Edwards, vindo de 2 derrotas seguidas sendo dominado, o que em caso de vitória levaria o Carlos Prates direto para uma disputa de cinturão. Ou Kamaru Usman se perder para o Joaquim Buckley. Apesar do nigeriano ficar com 4 derrotas seguidas, ainda vai ser um ex-campeão da categoria e futuro Hall da Fama. Uma vitória do Carlos Prates sobre o Usman deixaria o brasileiro no top 5 e perto de uma disputa de título. Por isso, eu acho que a luta contra o Geoff Neal é o ideal para o Carlos Prates e o que vai abrir muitas oportunidades para o brasileiro disputar o cinturão com mais 1 ou 2 vitórias. Agora, se o Geoff Neal não quiser mais enfrentar o Carlos Prates ou demorar muito para voltar ao octógono, já que o brasileiro é um lutador ativo, fez 4 lutas no ano passado, ou seja, não vai demorar muito para ele voltar ao octógono para pagar essa última derrota, com isso o Carlos Prates pode acabar enfrentando alguns adversários onde o jogo não casa tão bem. O primeiro deles é o Michael Page, que sem dúvidas, para mim, é o pior casamento de luta possível para o brasileiro, já que o inglês é provavelmente o melhor striker da categoria. O próprio Ian Gary não arrumou nada na luta em pé e teve que colocar para baixo. O mesmo Ian Gary que dominou na trocação os 3 primeiros rounds contra o Carlos Prates nesse último sábado. Tudo que o brasileiro sofreu contra o Ian Gary, com a movimentação, velocidade e chutes, contra o Michael Page seria muito pior. Certo que o inglês já está com seus 37 anos, mas mesmo não estando mais no seu auge, conseguiu dominar em pé na categoria de cima o Sharabullet Magomedov. Então, com certeza, o Michael Page é um dos piores adversários possíveis para o Carlos Prates. Outra luta que poderia complicar para o brasileiro é contra o Stephen Thompson, que também tem excelente movimentação, controle de distância e chutes altos, mas não está mais no seu auge, e o queixo dele não aguenta mais tanta pancada. Ou seja, apesar de complicar um pouco, acho que o Carlos Prates conseguiria o nocaute. Agora, uma luta boa, mas que dificilmente vai acontecer, é contra o Colby Covington. Esse seria o combate perfeito para o Carlos Prates voltar ao hype derrotando o Falastrão.
mas dificilmente o Colby Covington vai aceitar. Ele não é burro, vai querer a luta mais fácil possível, não enfrentar o Carlos Prates para ser nocauteado. Só que entre todos esses nomes, quem eu acho que tem mais chance de ser o próximo adversário do brasileiro é o Geoff Neal. E se esse combate acontecer, pode ter certeza que o Carlos Prates vai chegar ao topo rápido. Ou seja, essa derrota desse sábado não é o fim para o brasileiro, só o começo. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Quem vai ser o próximo adversário do Carlos Prates? Você acredita que o brasileiro ainda tem chance de ser campeão? Ou acha que ele não tem jogo para os caras lá do topo? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Deixe seu like nesse vídeo para estar me ajudando com o algoritmo aqui do YouTube. Cada vez que você deixa seu like, esse vídeo é espalhado para mais pessoas. Se inscreve também, a sua inscrição é a melhor maneira de apoiar o meu canal. Cada inscrito novo me incentiva a continuar produzindo vídeos aqui. Tô trazendo vídeo quase todos os dias aqui no canal. E para não perder nada, você precisa ativar o sininho. Assista também o meu último vídeo, onde eu falei sobre Michel Pereira, que lutou de forma irreconhecível nesse último sábado. Quer saber o que eu acho que aconteceu com o brasileiro e o que esperar do seu futuro? Corre lá para assistir e saber a minha opinião. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.